Porque assim, o que a gente vai falar aqui hoje também, né, é sobre a sociedade espírita, né, um dos tópicos aí. E a sociedade espírita, assim, engloba várias coisas, né? É claro que a gente vai dar uma abordagem específica para as reuniões mediúnicas, mas para todos os grupos espíritas, né, que se reúnem ao redor da palavra de Jesus, redivivo e esclarecido pela revelação espírita. Então, isso que a gente vive aqui, né, no nosso grupo de quinta-feira, é uma sociedade espírita. É claro que a gente não tem as comunicações mediúnicas, não tem psicografia, não tem nada, mas tem toda a parte da intuição, da irradiação, do estudo a respeito da mediunidade. A gente, como um todo, forma uma grande equipe que, como a gente estava falando, né, um vai sustentando o outro, vai conhecendo o outro. Então, o que a gente vai conversar aqui, né, nesse primeiro momento, é justamente algumas comunicações, instruções que o Kardec colocou lá no livro dos médiuns. Nesse último capítulo, né, juntou isso também da gente estar entrando aqui nos últimos tópicos aí, né, que restam do livro dos médiuns, que vem para justamente, assim, esclarecer, instruir, dar algumas recomendações. Então, assim, a gente não vai ter um tema, assim, específico, vamos falar só sobre isso, sobre aquilo. Não. A gente vai abordar algumas questões que ele coloca, né, são vários tipos de mensagem, com várias abordagens diferentes. Eu não sou bom de resumir, então eu fui tentando, assim, pegar mais ou menos algumas coisas que encaixava, que ficasse interessante para falar, né, nesse estudo aí hoje. E aí eu fui pegando um pouquinho de uma coisa, um pouquinho do outro, mas é um capítulo, assim, que é fácil de ler, tranquilo de interpretar, muito esclarecedor por conta de estar lidando com o nosso dia a dia, né, com as situações que a gente vive. E aí eu vou abordando aqui os temas, vocês vão ficando assim à vontade para levantar a mãozinha aí, interromper, falar, porque são coisas que a gente tem na nossa rotina, né, como eu disse, são coisas muito palpáveis, né? Enfim, mas aí para a gente já começar a entrar de fato aí no tema, a gente vai começar a falando um pouquinho sobre a prece, que é isso, agora eu não lembro de cabeça, mas se não me engano é a primeira mensagem do Santo Agostinho já falando sobre a prece, né? E aí o Heraldo, se não me engano, agora eu não sei também se foi na reunião de segunda, se foi na de quinta-feira, ou se foi em algum outro momento, ele comentou, né? Porque para que servem, né? Essas músicas que a gente coloca no início da reunião? Serve para justamente assim a gente começar a serenar, começar a se conectar com o mundo espiritual, deixar as preocupações, as dificuldades todas de lado e todos juntos começar a entrar na mesma faixa vibratória, sintonizar com os nossos guias e mentores, com a espiritualidade amiga. E aí, principalmente, a prece no início também, né? Para a gente buscar a inspiração do alto, buscar o auxílio dos espíritos superiores, porque são eles que precisam, né, nos ajudar para que o estudo saia da melhor maneira possível, para que os tratamentos ocorram. Então, a gente tem que estar auxiliado deles, porque, né, a gente já estudou em outras oportunidades aí nessas quintas-feiras, como que a prece vem para justamente a gente atrair para nós esse auxílio dos bons espíritos. Então, Santo Agostinho, né, numa dessas mensagens que está aí nesse capítulo, ele fala por que a gente começa a prece, né, começa as reuniões com uma prece, com música e tudo mais. Não é porque existe um dogmatismo ou uma rotina, nem nada disso. A gente tem que entender o porquê das coisas. E o motivo, né, da prece é porque sem esse recolhimento, sem essa elevação de pensamento, a gente só ia ter aqui inspirações ruins. Levando para uma reunião mediúnica, a gente não ia ter o auxílio dos bons espíritos se simplesmente, vamos começar aí e levar de qualquer modo. Não, a gente tem que parar, tem que pedir a proteção, porque quem comanda a reunião mediúnica tem um dirigente específico, tem um espírito superior que vai orientar, que dias antes já começa a organizar quem são os espíritos que vão ser esclarecidos, atendidos, socorridos, os casos que vão ser trabalhados, como é que vai ser o pós, o diálogo, né, com aquele espírito, como é que vai se dar o tratamento dele. Muitas vezes, né, na maioria dos casos, o processo, né, de comunicação e de tratamento do espírito da equipe mediúnica acontece ainda no sono físico, enquanto a gente dorme, né?
Então, a gente sabe que esses processos levam tempo. E a gente precisa do auxílio dos nossos guias e mentores, da espiritualidade, da casa que comanda essas reuniões mediúnicas, para que tudo saia de acordo com a vontade, né, divina e que tudo saia da melhor maneira possível. Só que a prece, ela tem que ser sincera, tem que ser com fervor. E, ao mesmo tempo, todos os integrantes do grupo, eles precisam estar sintonizados naquilo também. Então, por exemplo, a Rita hoje fez a prece para a gente de início. Enquanto ela faz a prece, eu preciso estar sentindo a emoção que ela está sentindo quando ela fala de Maria, das intenções que ela traz, de estar conectado com aquilo. Se por algum motivo, seja lá o que for, enquanto a Rita faz a prece, ou eu cheguei um pouquinho atrasado aqui na reunião, o que, que é importante? Ah, entrei, a reunião já estava começando, já tinha começado, cheguei atrasado do trânsito. A hora que eu entrar, acerena um pouquinho, faz sua prece, recolhe, mas não é aquela prece de lábio, né? É aquela prece com fervor, com sinceridade, porque aí sim a gente vai conseguir sintonizar e ter esse auxílio da espiritualidade. Aí, né, aí, continuando essa mensagem, eles falam, né, que observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos, porém, sob a condição de que também, de vosso lado, nos secundeis e vos mostrei a altura da missão que fostes chamados a desempenhar. Ou seja, eles vêm nos auxiliar com a maior boa vontade do mundo. Eles estão sempre ao nosso lado para nos inspirar, nos orientar e nos dirigir. Só que, por outro lado, também, eles precisam que a gente vá até eles. É uma via de mão dupla. Então, eles não conseguem abrir o nosso campo intuitivo se a gente não dá margem para isso, se a gente não usa a prece em favor desse auxílio, né, de buscar essa comunicação com eles. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso ou podemos ir seguindo? Então, Luciano. Boa noite a todos de novo. Ô Pedro, você falou agora em fervor. Quando a gente lê o Evangelho também, segundo o Espiritismo, está lá também na questão das preces, enfim, né, a maneira como a gente se portar, né, e se comportar para fazer uma prece verdadeira mesmo, né, que atinja ali o nosso âmago em termos de pureza, né, para chegar mais perto do alto, que, como diz o Evangelho, né, só aqueles puros de coração, purificar um pouquinho mais o nosso coração para chegar ao alto, sabe? E fui procurar aqui a etimologia da palavra fervor, né? Tá ligada a calor, é do latim calor, fervere, que significa também brilhar, ferver. Então, assim, fervor também, às vezes a gente ouve a palavra e não consegue, entra no automatismo, não consegue captar muito bem, sabe? Mas é brilhar, né? Me veio à cabeça aqui agora fazer a prece mesmo, né? Com os olhos brilhando, né? E criança brilha os olhos, né? Então, acho que é isso, é uma pureza mesmo, que a gente, um estado de pureza que a gente precisa alcançar mesmo, né? Para essa prece chegar aos mais altos cantos aí, né, do universo. É só isso mesmo. Justamente, assim, essas definições são boas, né? Porque ele fala que com fervor e sinceridade. Então, você já trouxe para a gente aí a questão do fervor, né? Das definições. E a sinceridade é isso, é de você, né? Ser honesto, colocar, às vezes você não está num dia bom, chega aqui e faz a prece, por favor, me ajuda, assim, a conseguir sintonizar com o estudo de hoje, a angariar os fluidos que vão me trazer equilíbrio, que vão me trazer paz, que vão me trazer lucidez, paciência. Então, essa prece honesta, né, sincera, é o que vai fazer realmente com que ela tenha mais luz, vamos dizer assim, né? Então, isso é muito importante, porque os nossos guias e mentores, eles são os nossos maiores amigos, né? E a gente não pode ter com eles, assim, eles sabem de tudo que se passa, né? Eles sabem da nossa programação espiritual, eles sabem do que aconteceu para trás, do que são os nossos planos para frente, né, nessa encarnação. Então, uma vez eu estava escutando um podcast, era até sobre um rabino, né, participando também, enfim, e aí ele comentou uma coisa que eu achei muito legal, que o mestre dele, eu não sei, assim, as designações que eles usam, mas a pessoa, né, que orientou ele todo no judaísmo, fala que o, um rabino, né, o melhor rabino, ele tem que ser, acima de tudo, um amigo. Aí ele ficou encucado com aquilo, né, porque assim, poxa,
Amigos a gente tem vários, né? Assim, por que para você, assim, ser um rabino, o melhor rabino do mundo seria ser um amigo de todas as pessoas? E aí ele explica, porque o verdadeiro amigo, você pode pensar tudo em voz alta, falando com ele, que ele não vai te censurar, ele não vai te julgar, ele não vai pensar segundo as intenções, não vai nada, ele somente vai te escutar sem te prejudicar, sem tomar partido nenhum. E, se possível, te orientar, te auxiliar em alguma coisa, caso seja do auxílio do cabedal dele, né, de orientar em alguma coisa. Eu achei fantástico, porque os nossos guias e mentores, eles são isso, né? Às vezes a gente tem que prestar atenção, porque não é porque a gente é, né, de quem aí não for vidente, não é porque a gente não vê eles, ou né, não tem aquela proximidade igual eu estou vendo aqui vocês, não é que eles não estão próximos, não é que eles não sabem de tudo que está acontecendo. Então, a relação, né, da prece é justamente essa de um amigo, que a gente pode abafar, desabafar, pode falar das dificuldades, pode compartilhar as alegrias, enfim, é um diálogo realmente, né? E a gente tem que estar mantendo isso o tempo todo, porque quanto mais próximos e conectados a gente tiver, mais fácil chega a intuição, enfim, todos os trabalhos fluem melhor, né? Então, a prece é muito importante para a gente começar qualquer trabalho que for, qualquer assembleia, reunião que a gente for fazer em um propósito espírita, em um propósito cristão, a gente sempre deve começar com a prece por conta disso, de buscar justamente o auxílio dos bons espíritos. E aí, continuando, né, sobre essa reflexão. Oi, acho que Lúcia, alguém... tudo bem com você, Pedro? Oi, Lúcia, tudo? E você? Tudo bom, graças a Deus. Falando da prece, você está aí falando, estou aqui prestando atenção. A prece em todo momento, a toda hora, né, Pedro? É dentro do carro. Aí eu lembro do professor Passini falando, quando eu comecei, né, a frequentar o centro espírita, foi até no Fé e Caridade, que nós não devemos rezar deitado, né, orar deitado, fazer prece deitado. E eu ficava assim muito preocupada com tudo aquilo, porque às vezes o meu dia era tão cansativo, e eu já estava tão estressada, que eu só conseguia rezar deitada, devido ao cansaço que eu tinha. E aí eu também me sentia muito frustrada, muito mal, porque eu ficava pensando assim, mas as minhas preces não vão chegar, né? Ao divino, não vão, Jesus não vai ouvir minhas preces, porque eu estou deitada. Essa é a minha opinião, tá? Não é bem assim, não, porque prece a gente faz em todos os lugares, a todos os momentos, seja dirigindo o carro, seja entrando dentro de uma condução. Essa é a minha maneira de pensar, tá? E que eduquei minhas filhas também desta maneira. Orar, fazer prece é em qualquer lugar, em todos os momentos de sua vida, de suas vidas, né? Porque eu tenho 2 filhas. Faça a sua prece, resguarda, né, no Espírito Santo, pedindo ajuda a Deus, e você vai ser amparada. Então, assim, como você está falando da prece, eu lembrei, falei assim, eu tenho muita vergonha de me colocar, tá, gente? Eu fico muito sem graça. Mas eu falei assim, não, eu vou começar a perder a vergonha e falar aquilo que está no meu coração, né? Então, era isso, é a minha contribuição. Se alguém discorda também, eu aceito, tá, gente? Nós estamos aqui para aprender. Não, é ótimo você ter falado, Lúcia, porque aqui é um grupo, né, de estudo, e o grupo de estudo é válido quando todo mundo consegue participar, né, dentro do possível e trazer suas contribuições, e foi perfeita aí sua colocação, né, prece é sintonia. Vamos escutar agora a Maria Reis aí, que ela... Só um adendozinho aí. O Chico Xavier fazia prece, orava, tomando banho. Inclusive, ele contou isso porque ele contou que ele tinha muita tentação. Então, às vezes, ele estava tomando banho e aparecia aquele espírito assim de uma mulher sem roupa, aquelas tentações, né, próprias. E ele se saía por causa da prece que ele fazia ali. Saía bem daquela tentação, daquela maldade, né, espiritual. Então, eu acho também que se é razoável você, por uma pessoa que, assim como Chico Xavier, que era um exemplo em tudo e por tudo do espiritismo, se ele
comentou numa entrevista que fazia prece até tomando banho, então por que não deitado? Não é isso? Deitado para dormir. Minha mãe dizia assim, que era para a gente fazer as orações antes de deitar. Mas quando deitasse, recomeçasse, porque ela dizia para a gente, quando a gente era criança, que quem dorme rezando, minha mãe era católica, dorme nos braços de Nossa Senhora. E aí nós crescemos com isso, e aí depois vem o Chico, né? E fala isso aí. Eu acho que a oração é em todo lugar, e a todo momento, não é? É só isso. Obrigado pela... Você falou, eu achei isso muito lindo. Quando eu estiver com meu netinho, eu vou conversar com ele dessa maneira, porque é lindo o que você falou, muito lindo. E nós temos que passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para não se perder, né? Essas falas dos mais antigos, né? É verdade. Eu sempre também para os meus netos ensinei a fazer oração do Anjo da Guarda, da Mãezinha do Céu, da Ave Maria, do Pai Nosso. Sempre ensinei tudo isso. E então eu acho isso, que o próprio Chico, que era uma sumidade no assunto, Sim. não é? Muito Mencionou bem. isso, e eu acho mesmo que é plausível que você faça suas orações em qualquer momento do dia, onde quer que esteja. E isso mesmo. Deitada para dormir, melhor ainda, né? Dormir rezando, não é isso? Isso mesmo. Vamos ver a Rita agora. Obrigada. Eu acredito que essa advertência que foi feita de fazer a prece deitada é para não correr o risco de fazer a tal prece com pressa e dormir. No meio da prece, às vezes a prece está tão desconectada que a pessoa cai no sono e dorme sem se conectar realmente com a espiritualidade. Porque a gente sabe que prece a gente faz, como já foi falado, né, em qualquer lugar, em qualquer posição, independente. A gente pode estar fazendo um almoço, estar arrumando uma casa e estar fazendo prece. Entendeu? Então, eu acredito que a advertência seja nesse sentido, né? De você estar deitada, às vezes você está deitado, se acomoda tanto que você não consegue se conectar e pega no sono, sem ter aquela comunicação direta, né, com a espiritualidade. Porque prece é verdade, concentração, por isso que minha mãe dizia, primeiro vocês vão fazer sua oração aqui, ajoelhadinha, de perto da cama. Terminou, aí deita, aí recomeça tudo, mas aí não se preocupa em dormir, porque já fez o essencial, né? Aí depois era uma continuação. É isso aí, mas é porque... isso mesmo que a senhora falou. É isso aí, porque assim, o objetivo é justamente esse, né? Prece é concentração. A gente precisa, né, nos conectar, concentrar. Mas, por outro lado, também, né, a gente precisa ter esse momento, sim, importante, mas aonde a gente estiver, a gente está com o pensamento lá em cima. Rafael. O microfone. No Evangelho, na coletânea de preces, lá no preâmbulo, lá já fala, né, que a forma não é nada, o pensamento é tudo, né? Lá diz que fazer suas preces de acordo com suas convicções, de modo que mais o sensibilizar, né? Ou seja, fazer de coração. Então não existe uma fórmula, né? Igual ali na coletânea de preces, tem as preces citadas, mas ali não é uma fórmula assim a ser seguida, né? São alguns modelos, mas uma questão de estar deitado, sentado, o importante é você se conectar, sabe? Eu já estava no trânsito uma vez e me veio uma vontade muito grande de parar o carro, que eu precisava fazer uma prece. Eu simplesmente parei o carro. Sabe? Mas eu já conheço gente que já fez prece no trânsito. Eu falei, cara, como? Dirigindo, como que você se conectou, cara? Então, assim, é questão de se conectar mesmo, né? E independente do local, do horário, realmente parar, se conectar e fazer realmente com o coração. Realmente com o coração. Aí entra a questão do fervor. Acho que eu entendo mais o fervor quando você coloca o coração, né? Coloca o coração na prece. Aí sim ela faz total sentido, né? E ela é o
ela é sintonizada da forma correta pelos espíritos, sabe? Eles conseguem realmente enxergar valor nessa. Sem dúvida. Muito bom. Vamos lá, Kiko. Ó, De tudo que foi falado, que vocês falaram, né, me passou pela cabeça e eu lembrei do orar e vigiar, recomendado por Jesus e pelos Espíritos, né? E, e é uma adição, né? Orar e vigiar. É um somatório. E está dentro disso, né? De se conectar, de se comunicar, de se concentrar, está dentro do orar e vigiar. Quando você está quando você está em prece, você tem que estar vigilante também. E quando você está vigilante, é quase que uma prece. Muito bom. Isso mesmo. E assim, né, nessa própria mensagem que tem aí, nesse capítulo do Livro dos Médiuns, eu não sei agora se é Kardec ou quem recebeu a mensagem, que pede para o Santo Agostinho falar, olha, passa uma fórmula para a gente, como que deve ser a prece e tal. E aí ele responde o seguinte, olha, faz o seguinte, você escreve a prece que eu vou orientando vocês. E aí ele vai instruindo as preces, porque é justamente isso que eu perdi agora quem falou, mas o Rafael, não existe fórmula, né? Assim, existem modelos, mas no Evangelho, né, na codificação, a gente encontra algumas coisas, como, por exemplo, o que deve ter na prece? Deve ter a questão do louvar, né? Pedir, enaltecer os desígnios divinos, a espiritualidade, enfim, a questão, né, de pedir assistência, de pedir o tratamento, de pedir o auxílio, e por fim a questão de agradecer, né, agradecer pelas oportunidades. Então ele cita mais ou menos essas três questões, né? Mas não é que todas as preces eu tenho que louvar, tenho que agradecer, tenho que pedir a Deus. E o legal, eu me recordo agora, né, veio na cabeça que nos sábados, né, quando o Fé funcionava e antes da pandemia, a gente tinha o trabalho de passes, né, que a gente saía, dividia em grupos e ia na casa das pessoas aplicar o passe. E aí, cada vez eu tive a oportunidade de ir com um, e eu lembro assim que eu ia de Mercedes aí com o Edson e com a Lucinha, e assim, era impressionante, porque a gente aprende aí no lidar deles, né, desse tanto tempo aí na doutrina espírita, de como que é o tempo todo ali onde está fazendo a prece, pedindo auxílio no meio da confusão, igual o Rafael falou assim, às vezes do trânsito, de achar vaga, de achar a casa da pessoa, disso, daquilo. Eu lembro também da Celinha, né? Ela fica assim, ô Guarani, ajuda aqui. Então, o que era isso? É justamente assim, um segundo que ela ligou o pensamento. Guarani, ajuda aqui. É só isso que precisa, porque se for sincero com fervor, os guias e mentores vão ajudar, vão orientar. Então, a gente tem sim que ter os nossos momentos de concentração, em que a gente vai, faz a prece com calma, enfim, mas no dia a dia, na correria, é orar e vigiar e fazer a prece, né, do jeito que der. O importante é a conexão. Renato. Ô Pedro, só para fechar aí com o que você disse aí, a questão da fórmula, uma das instruções espirituais que a gente tem à noite, quando a gente for dormir, uma das maiores preces é a gente fazer reflexão sobre o nosso dia. O que nós fizemos? O que nós precisamos refletir? O que eu fiz que eu posso deixar de fazer? Né? Fazer reflexão sobre o dia e agradecer. Né? Agradecer pelo dia. Mas a reflexão sobre o dia já é uma forma assim, de prece muito louvável, porque você vai refletir sobre o que você fez, né? Que às vezes a gente faz até uma coisa errada e não dá tempo da gente refletir sobre aquilo, principalmente sobre as coisas que a gente, né, fez de errado durante o dia. Obrigado, Pedro. Show de bola, isso mesmo. Adelange. A respeito da prece, é uma coisa muito interessante que eu ouvi, que para fazer uma prece a gente não precisa dobrar os joelhos, a gente tem que dobrar o coração, né? Então, é uma coisa assim que eu também tenho muito isso, sabe? Não tem hora. Quando ela falou a respeito do Chico tomando banho,
eu tenho o hábito de rezar durante o banho, porque para mim, assim, lavando o meu corpo, e essa água é como se estivesse também tirando as energias, sabe, que podem estar me prejudicando, e também jorrando sobre mim as energias e todo o bem-estar que eu necessito. Então, eu passo muito isso para os meus filhos. Às vezes, eles me ligam que estão com algum problema, aí eu falo, entra no banho, e quando você entrar no banho, conecta com o maior e sente que tudo que você está sentindo, esse mal-estar, tá indo pelo ralo abaixo, entendeu? E busque, né, com que essa água seja crística e que ela possa transmitir a você todo o benefício que você está precisando neste momento. Então, eu tenho o hábito de fazer isso. E outros hábitos que eu tenho o hábito de rezar toda vez que eu passo em frente a um hospital, toda vez que eu ouço uma ambulância. Então, assim, são momentos que eu já faço mesmo, assim, sabe, de uma forma, assim, sem pensar que isso já faz parte mesmo, entendeu? Então, eu acho que realmente não tem momento, não tem lugar. Eu acho que o importante é dobrar o coração. Ótimos exemplos também. André. André? Aí. Desligou. Tem que ligar de novo. Foi. Aí, foi. Eu vou partir para um outro lado aqui desse raciocínio. Todos os comentários foram muito pertinentes, tá? E acho que é isso aí mesmo. Agora vamos pensar para um outro lado. Nós estamos passando por um momento da transição em que quem faz outros tipos de literatura espírita, vamos ver que tem vários irmãos andando pela rua, irmãos que não sabem nem que desencarnaram, estão errantes na rua, tem outros tipos de irmãozinhos também, de baixas vibrações, que estão andando por todos os lugares, em todos os ambientes. Então, todas essas preces que a gente faz são importantes, além de tudo, pedir pelo próximo, pedir por nós mesmos. Porque nós fazendo essa prece, nós vamos entrando numa frequência, numa sintonia, que vai permitir que esses irmãos com uma frequência mais baixa não cheguem até a gente. Isso é uma proteção pessoal também, então isso é muito importante. Que foi todos os exemplos que até o Rafael falou, que deu vontade no trânsito, e agora alguém também falou dos hospitais. Então, é interessante em todo momento, até a espiritualidade já falou isso, todos os momentos que a gente mudasse de ambiente, não dentro de casa, por exemplo, saiu de casa, foi para um local, foi para outro, assim, nós fizéssemos uma prece simples, pedindo proteção, simples, pensando em Jesus, pensando em Deus, que ela vai fazer com que a gente não entre nessa sintonia. Às vezes, né, quantas vezes a gente vai na rua, de repente a gente se sente mal, sem ter um motivo, a gente tem uma dor de cabeça, pode motivo também pode ser esse. Então, assim, essas preces, assim, esses pedidos de ajuda e proteção também são muito válidos, tá? Porque nos protege também desses irmãos que, infelizmente, estão precisando também de um tratamento assim como a gente. Com certeza. Saiu de casa, a gente tem que fazer esse pedido, né? Porque não é por mal que eles vêm. Às vezes eles vêm buscar socorro. Quando a gente está com a prece sintonizada, a espiritualidade vai saber conduzir esses espíritos que vão chegar até nós, porque às vezes eles vão ser usados, nós vamos ser usados também aí como instrumento para encaminhar esses espíritos, mas de uma forma também que não cause nenhum desequilíbrio, nenhum transtorno para nós, né? Show de bola. Silvaninha. Não, é só para falar que tudo isso que foi falado aí, na própria leitura que você está lendo, embaixo já fala, né? Formai, portanto, um feixe de seres fortes e os maus espíritos não prevalecerão contra vós. Quer dizer, esse feixe são as preces, né? Se a gente estiver sempre em prece, que a gente nem sempre está aberto a ela, né? Nós temos as nossas limitações, algumas coisas nos tiram do nosso eixo, mas quando a gente retorna, que a gente possa encontrar esse feixe
Só isso. Não, show de bola. É a questão da comunhão de pensamentos, né? Por que que é importante a gente reunir? Porque eu poderia estar, por exemplo, estudando aqui em casa sozinho, fazer minha prece sozinho? Poderia. Mas quando todos nós juntos, vamos supor, pega aí na segunda parte, em sintonia, todos nós, com a irradiação que a Celinha vai fazendo e conduzindo, e a gente vai vendo aquelas imagens, vai vendo aquilo, a gente forma justamente esse feixe. Então, o poder fluídico, magnético, é muito maior, que envolve não só nós, os nossos lares e familiares, como também toda a espiritualidade amiga, né, que vem para poder fazer os tratamentos, enfim. Então, esse é um dos motivos também, né? Vamos adiante, então? Que a prece aí eu acho que já está, né, bastante pontos aí. Uma outra comunicação também que traz um outro ponto interessante é a questão da união, né, que é uma mensagem aí de São Vicente de Paulo, porque um grupo que dá frutos realmente tem que ser unido, né? E aí ele fala sobre a união faz a força, sede unidos para serdes fortes. Aí eu recortei um outro pedacinho aqui que eu vou ler rapidinho, é o seguinte: é preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Ou seja, vai de auxílio aí também do que o André acabou de comentar, né, sobre nos tornarmos invulneráveis a isso. O que que significa, né, ser invulnerável? É que não pode, vamos dizer assim, fisicamente ser ferido, que pela nossa própria moral, nossa elevação moral, a gente está acima de qualquer ataque, de qualquer crítica, que não se deixa atingir, né, por essas questões que se apresentam. Enfim, para justamente assim não deixar se abater por essas questões. Ô, Pedro, Oi, posso falar? claro, aí. Quando se faz a prece, nós ligamos com o Pai do Céu. E quem nos ensinou? Foi Jesus. Então, a prece é a ligação com o nosso Pai, que é Deus. Os momentos mais difíceis da nossa vida para a gente se orientar. Está entendendo? Sem ele, nós não fazemos nada. É para a gente educar nos momentos mais difíceis da nossa vida. É o Pai que nos criou. Um beijo, tá, para todos. Com certeza, Lucinha. Sem ele a gente não faz nada, né? Então, é preciso então que a gente se torne invulnerável a esses ataques de calúnia, enfim, de tudo. Então, como é que a gente faz, né, para se tornar invulnerável a isso? Aí ele continua: para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem desapercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como rochedo inabalável à vaga furiosa. Então, ele aqui comenta como que a gente faz para justamente nos mantermos unidos e nos tornarmos invulneráveis a todos os tipos de ataque para continuarmos coesos com essa união cada vez mais forte. Primeiro, indulgência e tolerância, né? Saber tolerar os erros do outro, ter indulgência, ou seja, ter uma disposição em perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque uma coisa é certa, nas nossas relações, em qualquer momento vai chegar uma hora, ou que a gente é ferido, ou que vamos ferir alguém. Isso é um fato, a gente está encarnado. E geralmente são as pessoas que mais nos amam, porque é fácil. Eu sou, por exemplo, tolerante e sereno com o Rafael, que, por exemplo, eu não tenho tanta intimidade com o Kiko, que eu ainda não conheço tão profundamente, então eu relevo, fico tranquilo. Difícil é ser mais tolerante e mais indulgente com as pessoas que vivem diariamente com a gente, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas. Então, é por aí que a gente tem que começar, com essa disposição de perdoar e principalmente as pessoas que nos amam. A segunda orientação que ele fala para a gente é que os vossos defeitos passem desapercebidos.
que somente as qualidades sejam notórias. Eu geralmente faço o quê? O contrário. Nossa, a Silvaninha lá, só faz lenha. Agora as qualidades, tudo que ela passa, vê de bom, eu finjo que nem vi. Passo longe, desapercebido. Na hora de criticar, peraí que eu faço a lista aqui agora. Dá 20 críticas assim, em 1 minuto. Mas na hora de elogiar, não consigo colocar 2 coisas no papel. Então, esses hábitos a gente precisa mudar. De saber elogiar mais e criticar menos. Porque isso faz com que a nossa união se fortaleça cada vez mais. Então, isso são todas reflexões que a gente deve fazer nas nossas condutas diárias, né? Será que hoje eu critiquei mais do que elogiei? Se o placar ficou 10-1 de críticas contra elogios, que amanhã possa ser pelo menos 9-2. Diminuir uma crítica e aumentar um elogio. Porque esse é o dever do espírita. De mudar diariamente a sua conduta. Esse esforço, né? Tem uma mensagem muito legal que chama A Diferença, do Bezerra de Menezes. Que eu não lembro agora ao certo não, então eu vou contar das minhas próprias assim, lembranças, mas depois vocês pesquisam, eu tenho certeza que o nome é esse, chama A Diferença. Mas que estava um cidadão lá no centro, ele começou a frequentar o centro espírita, se não me engano era o centro do Divaldo, e aí eles começaram a frequentar o centro espírita e tudo mais, e aí era uma pessoa já conhecida no bairro, que tinha muitos problemas, muitas dificuldades, uma pessoa conhecida pela agressividade, enfim. E aí ele começou a frequentar o centro, sempre assentava lá na primeira fileira, não perdia uma reunião pública, enfim. E aos poucos começou a se transformar realmente, né? Assim, estava se fazendo essa transformação. Só que aí acontece um dia que o pessoal fica abismado, porque deu uma confusão lá no bairro, e quando foi ver quem estava metido na confusão, era justamente esse rapaz, que tinha agredido a outra pessoa, espancado a outra até morrer. E aí foram correndo para o Divaldo. Divaldo, você não tem noção do que está acontecendo. O fulano de tal quase matou o outro aqui na porta do centro. E aí o Divaldo, meu Deus, não acredito nisso e tudo mais. O que aconteceu? E aí foi conversar com o rapaz. Ele falou, meu Deus, gente, por que você fez isso e tal? E aí o cara deu seus motivos, explicou, falou tudo. E o Divaldo, né, tentando acalmar, falando, esclarecendo. E aí ele responde assim, o Divaldo, porque o Divaldo falou para ele, olha, você é espírita, essa conduta que você teve não condiz com o que você se declara ser. E aí ele fala, Divaldo, é justamente por eu ser espírita que eu bati muito nele. Porque se eu não fosse espírita, eu tinha matado ele na hora. Então, aí, qual que é a lição, né, dessa história toda? É porque ele diz que a diferença, é por isso que chama essa mensagem, é que senão ele tinha esmurrado o outro até a morte, mas que agora ele conseguiu esmurrar menos. Então, pelo amor de Deus, gente, não é para sair esmurrando ninguém, não. É só o caso. A lição da história é, porque por mais que aos olhos de todo mundo a atitude dele ainda seja muito ruim, mas já é melhor do que era antes. E é isso que a gente tem que procurar a fazer no nosso dia a dia. Se hoje eu ainda não consigo ter uma atitude completamente cristã, mas que seja 1% pelo menos melhor do que ontem, melhor do que era alguns anos atrás, que esteja pelo menos rastejando para frente, não é assim que o Chico fala? Então é isso. O Bezerra também fala, né, que solidários nós seremos união, mas separados uns dos outros seremos pontos de vistas. Seremos cada um querendo defender as suas convicções, os seus objetivos, as suas crenças, mas quando a gente exerce a solidariedade, a gente tem essa união, tem essa coesão e consegue continuar caminhando. Show? Alguém quer comentar sobre isso? Não vai sair falando por aí não, que eu falei que pode bater nos outros não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Acho que a evolução ela é diária, né? Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã melhor do que eu fui hoje. Cada dia, não sei quem falou aí, na hora da prece, a gente também refletir como é que foi o dia, né? O que a gente fez de errado, o que a gente precisa melhorar, e no dia seguinte buscar melhorar. Até porque se a gente fosse melhorar tudo num dia só, a gente fosse encarnar aqui e ficar 2 dias na Terra só e ir embora. Tipo,
Já falou tudo que eu tinha que evoluir e posso ir embora. Não, é diário mesmo, é um trabalho diário, né? Aí entra muita reforma íntima. Exatamente, isso aí. Show de bola. Podemos ir para outro tópico? Show. Uma outra mensagem que eu separei aqui também é falando sobre as relações com os guias e mentores, né? Aí mais nas reuniões mediúnicas realmente, né? Geralmente acontece de, às vezes, alguns guias e mentores trazerem algumas mensagens, alguma orientação e tal. E aí eu dei mole, porque eu esqueci de colocar aqui qual item, né, que tá as mensagens. Às vezes vai estar alguém procurando aqui e não vai conseguir ver, mas desculpa aí. Mas eu vou ler aqui pausadamente, espero que dê para entender. É, é porque eu também recortei, né? Mas enfim, tá assim: com que fim, as mais das vezes, pedis comunicações aos espíritos, para terdes belos trechos de prosa que mostrarei às pessoas das vossas relações como as mostras do nosso talento? Preciosamente as conservais nas vossas pastas, porém, nos vossos corações não há lugar para elas. Que vos resta depois de haverdes achado admirável uma comunicação? Supones que vimos em busca de vossos aplausos? Desenganai-vos. Porque chega a alguns pontos, né, que assim, às vezes a gente está na reunião mediúnica e vem aquela comunicação de um espírito superior e que realmente, né, pela elevação, são palavras assertivas que trazem uma serenidade, uma eloquência alta. E aí ele fala justamente nisso, né? Vocês estão aqui para quê? Para ficar vendo as nossas comunicações, o que, que é bonito, como se fosse um show? A gente não está aqui para isso, não. Não adianta vocês pegarem essas comunicações e anotar, conservar na sua pasta, nos seus arquivos, se você diariamente não presta atenção na mensagem que está por detrás. Lembra dos estudos que a gente fez há um tempo atrás? Não importa quem o espírito que falou, como falou e tudo mais, o que importa é o conteúdo, o que importa é a mensagem. Então, mais uma vez, ele está chamando a atenção para isso, que o que importa é que essas mensagens toquem os nossos corações, e vai tocar os nossos corações para justamente fazer aquilo que o Rafael comentou agora, que é a reforma íntima, que é a única coisa que importa na nossa encarnação. Então, aqui já é um puxão de orelha, porque eles não vieram aos nossos auxílios em busca de aplausos. É para a gente, né, desenganar disso aí. E aí continua. O nosso objetivo é tornar-vos melhores. Ora, quando verificamos que as nossas palavras nenhum fruto produzem, que da vossa parte tudo se resume num mistério aprovação, vamos em busca de almas mais dóceis. Ou seja, se a gente recebe aquela comunicação, recebe aquela instrução, e não faz nada com aquilo, não produz fruto, não serve para auxiliar, para esclarecer e para não usar de forma de interesse próprio ou de forma pessoal, mas que vai esclarecer o grupo e que a gente vai levar aquilo adiante, o que eles fazem? Vão procurar almas mais dóceis. Vão procurar pessoas em que a terra está fértil, em que eles possam orientar, semear, e que aquilo vai fazer frutificar o que realmente necessita. Cedemos, então, lugar aos espíritos que só fazem questão de falar, e esses não faltam. Causa-vos espanto que deixemos tomem eles os nossos nomes, que vos importa uma vez que para vós não há nisso nem mais nem menos? Ficai, porém, sabendo que não permitimos em se tratando daqueles por quem realmente nos interessamos, isto é, daqueles com quem o nosso tempo não é perdido. Então, ele continua explicando aqui na mensagem que não importa para eles se eles estão... quando a gente não é dócil, né, não aceita as mensagens, não dá fruto, eles simplesmente se retiram, e outros que querem falar, querem se mostrar e querem usar de palavras belas, vão começar a dar as comunicações, e às vezes vão usar até os nomes deles mesmos, dos espíritos conhecidos da gente. E eles falam, a gente não liga para isso, porque o que a gente quer, na verdade,
é a transformação de cada um de vocês. Só que, por outro lado, a gente não permite que isso aconteça em se tratando de quem realmente usa o nosso tempo para dar fruto, em que o nosso tempo não é perdido, as nossas comunicações não são em vão. Então, disso eles têm total interesse em preservar, em proteger e orientar. Alguém levantou a mãozinha aqui ou eu... Acho que não, né? Tá. Esses, ou seja, aqueles em que o tempo não é perdido, são os que preferimos e cuidadosamente os preservamos da mentira. Se, portanto, sois tão frequentemente enganados, queixai-vos tão só de vós mesmos. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração as nossas palavras tocam, que a medita e tira delas proveito. Então eu lembrei nesse trecho aqui da Cecilinha, que o Heraldo fica zoando ela, né? Que às vezes ela fica rindo aí, enfim. Só que qual que é a grande lição aqui, né? Porque não é que para ser sério que precisa ser chato. Pode ser sério feliz. Assim, a gente, né? Eu dei o exemplo aqui dos passes, que a gente ia de carro juntos, as equipes e tudo mais. A gente não ia sério, aquela postura rígida, não tem nada disso. A gente vai feliz, vai alegre, porque é um trabalho que assim, é gostoso, dá vontade. Então, nas comunicações mediúnicas, nos guias, né, quando chega alguma orientação de algum guia, de algum mentor, da mesma forma que a gente tem esse carinho de amizade, de relação entre nós que participamos desse grupo, a gente também cria com os nossos guias e mentores, mas também às vezes cria com um guia e mentor do grupo em si, ou então com um guia e mentor de um médium específico, que às vezes sempre vem para orientar, e a gente às vezes já é da família universal. Então a gente tem aquela relação de carinho, de amizade, em que às vezes ele vai fazer alguma brincadeira com a gente para, por exemplo, às vezes pega um preto velho, por exemplo, que tem esse lado mais, vamos dizer assim, entre aspas, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, brincalhão, mais carinhoso, mais cuidadoso, que às vezes vai falar alguma coisa para alegrar, para dar aquele ânimo. Só que o que importa? Não é que é para se abster de rir, mas que essas comunicações, elas sirvam para justamente a gente conseguir meditar nelas, conseguir tirar proveito, conseguir a partir daquilo dar fruto. Então isso é muito importante, porque a gente precisa conservar também essas alegrias de poder fazer o trabalho, porque tem que ser dessa forma, tem que ser uma coisa alegre, não pode ser um fardo. Trabalhar para Jesus não é um fardo. Se a gente está esgotado, é porque a gente está usando a energia de uma forma errada. Precisa meditar sobre isso, de como usar essa energia, porque o trabalho na seara de Jesus, ele é regenerador, não é um fardo, né? Então, serve para justamente a gente mudar as nossas convicções e as nossas atitudes no dia a dia. Então, show. Vamos adiante. Eu estou vendo aqui por causa do tempo. Tá. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a questão da mistificação e da fascinação desses perigos, porque lembra dessa última comunicação que a gente comentou, a gente não, né? O Espírito trouxe a mensagem que eles não se importam quando o tempo deles estão sendo perdidos e eles se deixam justamente afastar para vir espíritos que só querem se mostrar. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse perigo da mistificação, da fascinação, enfim. Aí começa assim a mensagem. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que reclamam o exclusivismo de seus conselhos, pregando a divisão e o insulamento, ou seja, o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fins de os fascinar e ter sob seu domínio. São geralmente espíritos famintos de poder, que déspotas, públicos ou privados, quando vivos, ainda se esforçam depois de mortos por ter vítimas para tiranizarem. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter
quando fala assim, o espírito de, já citei Bezerra de Menezes, o Bezerra de Menezes só dá comunicação pelo Divaldo Franco. O espírito de fulano de tal só dá comunicação pelo ciclano. Muito cuidado nisso. São espíritos que podem estar se passando aí, e o próprio grupo mediúnico ou o próprio médium, por esses processos de fascinação. A gente estudou isso também, né, ao longo desses estudos aí. Então, são mensagens que vêm para justamente, né, fechar e a gente trazer alguns pontos importantes para ir refrescando a memória. Silvaninha. O Pedro, o próprio Kardec, quando foi fazer a codificação dos livros, ele mesmo deixou isso muito claro, né? Quando ele não pegava só um médium para poder receber as mensagens, eram vários pontos que a mensagem tinha que ter uma só, né? Um objetivo só, uma fala só, porque senão poderiam ser iludidos, né? Ludibriados, né? Como muitos médiuns se deixam levar por conta dessa vaidade, que isso é uma vaidade, né? Isso aí. Eu tinha até colocado aqui também essa mensagem, porque está nesse capítulo, que é uma mensagem do Fénelon, mas eu vou pular para a gente dar tempo de concluir o estudo todo. Ele fala que, depois vocês leem na íntegra, né, é muito melhor. O objetivo, assim, é só trazer alguns pontos para despertar, como diz o Heraldo, essa curiosidade de depois vocês olharem lá na íntegra. Mas ele fala que quando uma verdade precisa ser trazida aos homens, ela vai se espalhar por todos os cantos, por todos os médios, em todos os lugares. Então não tem essa de exclusivismo, que vai vir só pelo ciclano, vai vir só pelo beltrano. Se tiver que vir uma comunicação para trazer esclarecimento, uma comunicação verdadeira, vai aparecer em todos os pontos e por vários médios, né? Então, assim, ele continua aqui, em geral, desconfiai das comunicações que tragam caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevam cerimônias e atos extravagantes. Sempre haverá, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Então, muito cuidado aí que a gente deve ter com isso. E aí, para fechar, então, para não passar aqui do tempo, a gente vai entrar aí na parte das comunicações apócrifas. O que são essas comunicações apócrifas? Que são mensagens que, embora assinadas com nomes respeitáveis, venerados e tudo mais, que basta o senso comum para perceber que aquilo está errado, que tem alguma falsidade, que alguma coisa não está encaixando ali. Então, isso que são as comunicações apócrifas, que podem ter o nome assinado lá de São Vicente de Paulo, de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, mas o conteúdo da mensagem não condiz com a elevação do espírito. Então, ele traz algumas mensagens, né, nesse item aí, para justamente mostrar em qual ponto que dá para perceber que não é, essa mensagem não condiz com o nome que assinou, né? Enfim, aí eu vou até colocar aqui na tela, porque eu acho que fica mais fácil, né, para a gente acompanhar, como tem que ler mesmo para prestar atenção, e aí a gente consegue fechar dentro do tema do tempo e esgota esse tema aí. Deixa eu abrir o livro dos médiuns aqui. Aí. Estão vendo aí na tela? Show. Eu coloquei aqui na tela também para todo mundo conseguir acompanhar, porque é importante, porque assim, ele só traz exemplos, né, dessas comunicações apócrifas. Então, eu vou usar uma mensagem só de exemplo para poder mostrar justamente o que ele quer dizer e como que identifica isso, né? Enfim, começa assim. A criação perpétua e incessante dos mundos é para Deus como gozo perpétuo, porque ele vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Para Deus, não há número, do mesmo modo que não há tempo. Eis porque centenas ou milhares não são para ele mais nem menos uns do que outros. É um pai cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos, e que a cada segundo da criação vê uma nova felicidade vir fundir-se na felicidade geral. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu.
Do mundo não se conhece mais do que uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem em latitudes onde o homem ainda não chegou a penetrar. Que significam esses calores de torrar e esses frios mortais que detêm os esforços dos mais ousados? Julgais com simplicidade haver chegado ao limite do vosso mundo, quando não podeis mais avançar com os insignificantes meios de que dispondes? Poderias, então, medir exatamente o vosso planeta? Não criais nisso. Há no vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Porém, como é inútil que se propaguem ainda mais todas as vossas intuições más, todas as vossas leis más, ações e existências, há um limite que vos detém aqui e ali, e que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes que o vosso livre-arbítrio fez. Oh, não! Não conheceis esse mundo a que chamais terra. Vereis na vossa existência um grande começo de provas dessa comunicação. Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta diferente da última que foi feita. Eis que se vai alargar o círculo da vossa terra conhecida. E quando toda a imprensa cantar esse hosana em todas as linguagens, vós, pobres filhos, que amais a Deus e que procurais sua voz, o tereis sabidos antes daqueles mesmos que darão nome à nova terra. Vicente de Paulo. Então aqui, Kardec traz essa mensagem, né? E o curioso que a hora que eu li, né? Porque assim, às vezes é fácil identificar uma mensagem que assim fica notório, assim, falando sobre coisas ruins, alguma coisa, mas nessa mensagem específica, ele fala sobre Deus, fala sobre felicidade e tudo mais. Só que quando a gente lê e coloca aí no cadinho da razão e da lógica, aí é que a gente consegue perceber. Então, vamos ver o que Kardec orienta aqui para a gente nessa nota, explicando como que essa comunicação é apócrifa. O que é apócrifa? Porque está com o nome de Vicente de Paulo, ou seja, fazendo aí alusão a São Vicente de Paulo, mas o conteúdo não condiz com a elevação do espírito. Então, olha a nota do Kardec. Do ponto de vista do estilo, esta comunicação não resiste à crítica. As incorreções, os pleonasmos, os torneios viciosos saltam aos olhos de qualquer, por menos letrado que seja. Ou seja, está falando aí sobre a redundância do pleonasmo que tem na comunicação. Isso, porém, nada provaria contra o nome que a afirma, dado que tais imperfeições poderiam decorrer da incapacidade do médium, conforme já demonstramos. O que é do espírito é a ideia. Então, o que ele quer dizer para a gente? Que essa questão do pleonasmo e tudo mais pode ser um problema do médium, de filtragem mediúnica, que o que é do espírito é a ideia. E aí ele continua. Ora, dizer como ele diz que no nosso planeta há mais lugares ignorados do que certos lugares conhecidos, que o novo continente vai ser descoberto, é para um espírito que se qualifica de superior dar prova mais profunda de ignorância. Então aqui já entrou a questão da lógica, da ideia que o espírito está trazendo para a gente. Sem dúvida, é possível que para além das regiões glaciais se descubram alguns cantos de terra desconhecidos, mas dizer que essas terras serão povoadas e que Deus a conserva oculta dos homens, a fim de que estes não levem para lá suas más intuições, é acreditar demasiado na confiança cega daqueles a quem semelhantes absurdos são propinados. Então, aqui fechou essa mensagem. Então, o que mostra, né? O que Kardec, através desse exemplo, quis mostrar para a gente? Que a questão do pleonasmo, da redundância, do estilo que a mensagem foi escrita, já não faz sentido pela elevação do espírito, mas que poderia ser um problema de filtragem mediúnica, do animismo ali do médium. Beleza. Visto esse ponto, a gente precisa ir no conteúdo da mensagem. A mensagem fala que existem lugares na Terra que a gente não conhece, que estão povoados, mas que a gente não vai descobrir porque Deus não quer que a gente leve para lá as nossas más inclinações, as nossas más tendências e contamine esses povos. E aí, obviamente que pela lógica, dá para deduzir que isso daí não tem sentido, não tem nexo com a elevação desse espírito.
Então, esse aqui é um exemplo de uma comunicação apócrifa, que determinado espírita se diz ser São Vicente de Paulo, mas que o conteúdo não tem nada a ver com a mensagem. E a gente viu também, ao longo desses estudos todos aí, que a gente, vamos supor que isso daí poderia ser uma psicografia, não teria a oportunidade de conversar com o espírito. Mas se às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com o espírito, e às vezes começa a perguntar, mas como assim essas terras ocultas? Só um exemplo. Vai chegar um momento que, se a gente for usando a lógica, ele próprio vai se embananar nas respostas. Ele mesmo não vai se perder tentando construir uma ideia, e vai ficar claro que é uma comunicação apócrifa, que não tem sentido aquilo que ele está dizendo. Então, enfim, são alguns recursos, alguns meios que a gente tem para demonstrar que não é porque uma mensagem está escrito Chico Xavier, a gente tem que ter sempre cuidado disso aí nessas correntes que passam pelo WhatsApp, direto, tem lá uma mensagem aí embaixo, Chico Xavier. E às vezes só de ler a gente percebe que não tem nada a ver com o Chico Xavier. O conteúdo da mensagem não tem nada a ver com a vida do Chico. Então, é mais uma vez aí um alerta, né, que a gente deve ter para não olhar o nome da mensagem e falar assim, não preciso examinar nada, tá tudo certo. Eu acho que era isso, gente, para a gente acabar aí no tempo certinho e passar a bola aí para a Celinha. Obrigado aí pela participação de todos, foi muito bom e, assim, foi muito bom da minha parte, né? Não sei se vocês gostaram, mas gostei da participação de todo mundo aí. Ô Pedro, muito obrigada, muito